Esse é o último vídeo que eu vou falar sobre a relação, sobre a minha opinião, né? Agora eu vou dar minha opinião sobre a relação de dinheiro e religião, como é que essas coisas, né, os problemas dessa, deixa eu chegar para cá, dessa relação. Então, já fiz dois anteriores, né, 4, 9, 6, 9, 7, os dois anteriores aí, né, e esse é o terceiro, eu vou botar, esse eu vou falar mais minha opinião sobre os assuntos, os outros eu respondi comentários e botei muito, né, do que está em Fá, né, eu fui mais canônico, tá certo? Agora eu vou ser mais coloquial, tá bom? Então, se você quiser ouvir eu falar mais uma vez sobre esse assunto, né, de religião e dinheiro, né, então você fica aqui até o final, se não, deve ter um outro vídeo com outro assunto que seja mais do seu gosto, tá bom? Para quem vai ficar, sou Marcos Arino Babalô e Calgundá, e este é o canal do YouTube Social do Blog. No blog tem textos, www.urmilá-fa.com.br e, não esqueça, olha, www.urmilá-fa.com.br. É muito importante esse blog, tá? Desde o tempo do Orkut, lá eu vou procurar, sempre que eu escrevo alguma coisa nova eu boto lá. Então, e também na Amazon tem livros Kindle e físicos, aproveita meus livros, eu sugiro ler os livros. Mas vamos lá, né? Vamos ao assunto, porque todo mundo quer abordar o tema logo e eu não quero você fazer muito longo. Aqui aproveitando os últimos dias de frio, ou será que são os últimos, os primeiros, né? Não sei, eu sei que está frio, né? Então eu estou um pouquinho agasalhado só, né? Mas é que realmente está frio. Mas vamos lá, né? Vou falar sobre esse assunto aqui de novo, é o terceiro vídeo. Eu não planejei uma trilogia, né? Mas acabou ficando, né? Por coincidência, até porque o próximo assunto eu já não vou mais falar desse tema aqui, a menos que alguém peça, alguma coisa assim. Com certeza ninguém vai pedir. Então, esse é o último que eu falo e eu vou fazer um apanhado com posições minhas, né? Lembra que eu já esgotei o assunto sobre alguns aspectos de Fá, da religião, respondendo nos comentários e no primeiro vídeo, tá certo? Eu acho que eu já falei dos versos, falei do que está lá, muita coisa. Agora eu vou falar algumas coisas mais, assim, mais de alcance geral em relação ao dinheiro e religião, tá certo, né? Então, o que está envolvido nisso? Né? A primeira coisa, o que está envolvido nisso, né? Se você, você aprende, né, dentro de Fá, que o objetivo é ajudar os outros, tá certo? Então é para isto que você entra em Fá. É isto que Fá espera de você se você se transforma em um Aô, se você se transforma em um Babalaô, tá? Esta é a expectativa. As pessoas precisam de ajuda. E Deus coloca o oráculo à nossa disposição que nascemos aqui. Então, a existência do oráculo de Fá, porque eu tenho que falar isso, mas eu vou voltar lá, a existência do oráculo de Fá está ligado ao próprio mito da criação da pessoa humana, ou seja, o nosso mito de como ser, como alma, que vem para cá, a nossa missão. Ou seja, só quando você conhece a cosmogonia e a teologia que você entende, ou seja, que você entende por que existe Fá, tá certo? Então você tem que compreender isso. Então muita gente diz, eu quero aprender Fá. A primeira coisa que você tem que entender é qual o contexto nessa religião, por que essa religião precisa de um núcleo cultico, né, que é o que que eu faço, que seja Fá. Por que precisa de um oráculo e o que Fá representa? Você tem que entender isso, né? Então você tem que entender isso, porque senão nada mais tem sentido. E aí quando você entende isso, as coisas ficam mais fáceis de serem faladas, mais fácil de você explicar para as outras pessoas. Então essa primeira coisa é isso. Então a questão de ajudar, eu estava me perdendo aqui em explicações, né? Me perco às vezes, por mais que eu me prepare. Então, a questão de ajudar é por quê? Porque, como eu falei, no mito de criação existe lá o compromisso de Deus, que eu já falei, acabei de falar, por isso que eu fiz também agora, você pode entender. Por que eu fiz aqueles vídeos falando sobre nascemos para ser feliz, e agora eu falei sobre isso? Porque isso tem um caminhamento, né? Que a gente vai falando em videozinhos de meia hora ou 40 minutos, vai contando essa história toda. Então, por quê? Porque nesse compromisso Deus quer que nós sejamos felizes. Então, o oráculo de Fá está nesse sentido. O oráculo existe para isso. Porque, e eu expliquei isso longamente, né, suficientemente aí, que esse compromisso, que toda essa superestrutura criada divina de Orixá, de Irumolé, de Fá, é para isso. Então isso mostra, como eu falei no vídeo lá anterior, isso mostra o compromisso, ou seja, como é que eu posso afirmar que Deus quer que a gente seja feliz e que isso aqui não é um mundo de sofrimento, que nós estamos aqui para ser maltratados pelo diabo, como outras religiões falam.
Porque, cara, a Constituição, a nossa vinda para cá, toda a estrutura, o que eu conto para vocês que está na religião, nos versos, na tradição oral, é uma história de compromisso, de ajudar, de objetivo, de suporte a gente que está aqui. Eu estou voltando a esse ponto, por quê? Porque tem a ver com o que está aqui, né? Então a primeira coisa que é importante é isso, entendeu? Então, como começa isso? A primeira coisa aqui, creia em Deus. Se você está em Fá, você quer entender a sua relação, creia em Deus, tá certo? Você é, na verdade, um instrumento de Olodumare para ajudar as pessoas a alcançar o seu próprio destino, o destino delas. Então é isso que você faz. Quando eu falo assim, quando eu brinco assim, o Babalaô é apenas um zeferino, um carregadorzinho de carrinho de mão. Sim, é literalmente isso. Tá? Literalmente isso, né? Entenda também, nesse negócio de comportamento, que tudo tem consequências, né? Tudo aquilo que você faz, mesmo o bem, tá? Se você ajudar as pessoas, o mal humano vai se voltar contra você. A sujeira dos outros, o espírito, Oxô, Ajé, Iriô, o mal vai vir, os Adiogun, você será afetado pelo o que você faz de ajudar as pessoas. Você não precisa fazer, olha só, você não precisa fazer nada contra ninguém. Só o fato da sua existência já vai ser vítima dessas coisas. Então, para que você possa exercer esta atividade, você possa ser um valor, a sua vida tem que ser monitorada. Assim, você tem que tomar conta dela. E ela deve ser, a sua vida será monitorada. E deve ser honrada. Tá certo? Para quê? Para que você possa ser respeitado por Ajé, que é o mal teológico e que testa a nossa verdadeira honra, o nosso verdadeiro caráter, para que a gente possa ser merecedor das bênçãos de Olodumare. Porque você, ao fazer esse trabalho igual você, será alvo dessas bênçãos. Então, Ajé, não é que seja o mal pelo mal. O mal pelo mal é o de algum. O mal pelo mal é o mal teológico, no sentido de você tem que ser aquilo que você diz que é. Você não pode ser só uma casca. Você tem que ser aquilo por dentro. Você tem que ser belo por fora e belo por dentro. Tá? E por fim, completando esse terceiro item aqui, o Babalaô gasta com ele mesmo, com a casa dele, com o local dele. Ele precisa fazer uma série de coisas para se manter íntegro e não afetado por tudo isso que ele mobiliza. Então, por isso que eu estou falando. Existe, então, a atividade do Babalaô não é alguma coisa que ele faz e está por isso mesmo. Não, Deus está olhando para mim. Não, não é verdade. Você tem que fazer coisas para você se manter de pé, pronto e disponível. Ou seja, isso tudo que você, como eu falei do início, tudo que você faz te afeta, tudo tem consequência, não importa se você está fazendo bem, isso não tem sentido. Mas isso é injusto. Sim, olha só, é injusto. E daí? Seja quem quer, vai ser Babalaô quem tiver fim de ser. Não adianta você querer inventar, tá? Então, vamos lá. Não existe, então, agora não existe, então não existe, eu estou avisando, impedimento para que se viva de Fá. Você pode ser um Babalaô e viver de Fá. Isso, assim como qualquer sacerdote de qualquer religião. Ou você pode viver de Fá. O que existe, e isso, acredite, isto é real, e eu passei para você versos, e tem outros até piores do que aquele, é uma cobrança sobre a forma como você pratica esta atividade. Você pode achar que não está sendo cobrado, que não está sendo vigiado, mas isso não é verdade. Vá ao Barai Yori vai ver o que está dito lá. Tá certo? Não perca foco nisso. E aí a coisa que tem é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque em determinado momento, se você não tem consulente, o que você vai fazer? Você vai inventar consulente? Você vai inventar problema para as pessoas? Você vai criar problemas que as pessoas não têm? Às vezes a pessoa está lá, não tem nada para fazer, você vai inventar? Ou seja, porque você está com aquele movimento, você vive daquilo. Você vai sair viajando atrás de pessoas de outros locais, entendeu? Porque é isso que está nas histórias de Olodumare, já falei nos anteriores, né? Então, este é o problema dos profissionais. São as sazonalidades. Você pode ter um negócio, pode ter nada, e você tem que se manter ali, e você não vai fazer o quê? Você vai agora fazer uma reserva, toda pessoa que vier lá, você teria que fazer uma coisa, você aumenta 3 vezes, porque você tem que, eu tenho que fazer reserva para outras situações. Pensa bem, olha o que está transformando a sua prática. Tá?
Perdão, eu usei o tempo errado mesmo. Olha o que estaria sendo transformado na sua prática. E o que eu estou falando aqui não é teoria. Eu já vi isso em pessoas de Umbanda, de Candomblé, que viviam por conta disso. Ok? Então, esse aqui é o meu depoimento sobre esse aspecto. Então vamos chegar para um outro ponto que todo mundo deveria estar perguntando assim, né? E o que acontece se você vai uma dessas pessoas que colocaram a necessidade dele ganhar dinheiro à frente da necessidade de atender as pessoas, se essa pessoa está dando mais valor para a necessidade dela de dinheiro do que as pessoas realmente precisam, se ele começa a deturpar ou entortar a prática dela, né? Você vai dizer o seguinte: não, isso não é culpa minha, eu faço tudo certinho, a culpa é da pessoa, eu não terei consequências. Não é verdade, você vai ter consequências também. Porque olha só, assim, independente de você ter ido inocente ou não, você fez aquilo que está sendo feito. Então, assim, não partam, eu vejo muita gente partir do princípio de uma frase antiga, já vi na época de Umbanda. Ah, não, aquela pessoa não tem nada porque ela foi inocente ali, olha só, não é verdade. Assim, não é verdade, você vai sofrer as consequências. E aí a questão é a seguinte: essas pessoas que desvirtuam a prática dela, que transformam a prática dela numa prática voltada para dinheiro, para ganhar dinheiro, para enriquecer, né? O que nós estamos falando aqui, lembra? Eu estou falando de dinheiro aqui, né? Não estou falando de ética e caráter de babalô, não. Né? Como tem aí que tem muitas casas que o cara enriquece, não é? Não tem? Gente, estamos vivendo no mundo real, Rio de Janeiro, São Paulo. Gente que lá tem a prática, enriquece, ganha um monte de dinheiro, o cara fica milionário, né? Como é que essas pessoas, né? Elas, se você for lá, as coisas vão funcionar, vão dar certo para você, aquilo vai ser legal? Olha só, o que eu posso falar é o seguinte: na maior parte das vezes, não. Essas pessoas que adotam esse tipo de prática, elas inventam interpretações, praticam a leitura fria, e eu vou dizer que isso é muito fácil, porque tem muita gente que vai consultar, e quando começa a consultar, aquela pessoa já diz aquilo que quer ouvir. Olha só, esse é muito ruim. A pessoa senta na frente do cara, ela já diz todo o problema que ela tem, história toda, o cara vai construindo, a pessoa com 10 neurônios, e constrói a historinha dela lá, já diz o que ela quer ouvir, o que ela acha que é culpado. Assim, é muito fácil para uma pessoa mediana construir uma consulta que vá ao encontro do que aquela pessoa está esperando que seja dito para ela. Tá certo? Muito fácil. É muito fácil. As pessoas manifestam ego, manifestam tudo aqui. Cara, é muito fácil. Entendeu? Então, a chance de... Então, o que eu tenho como experiência em IFA, essas pessoas que desvirtuam a prática delas, que focam em enriquecimento, casas milionárias, estão lá que não sei o que, andando de carro importado, não sei o que. Essas pessoas, elas são daquele jeito, não, são daquele jeito porque são boas, não, elas são daquele jeito porque elas sabem fazer dinheiro, sabem pegar das pessoas e espremer o último moedinha que cai lá. É isso. E você será a pessoa que está contribuindo com as moedinhas que a pessoa precisa. Às vezes pode funcionar? Sim, às vezes pode funcionar. Bom, alguém pode dizer o seguinte: não, mas eu fui lá e deu tudo certo. Sim, às vezes pode funcionar. E por que pode funcionar, né? E por que Lodumare não vai lá e joga um raio na cabeça daquela pessoa e tal, não sei o quê? Por quê? Porque, gente, a prioridade de Deus é você. Você é a prioridade. Então, se você é uma pessoa de bom caráter, que está precisando muito, merecedora, você vai lá e a única coisa, o único instrumento que Deus tem é aquela pessoa, pode ser que isso se converta em uma coisa boa para você. Mas não conte com isso, porque eu não posso dizer para vocês aqui que depois de ler o que está nos versos, ver o exemplo de Orumilá, ver o que está em Albará, ver o que está em Ireté, depois de eu ver o que está escrito nos versos todos, depoimento das pessoas, de comportamento que você deve ser, depois de ver o que está, qual é a sabedoria que está retratada nesses textos, nesses versos, aí eu dizer para você que, não, tudo bem, vai dar tudo certo, essas pessoas, elas são milionárias, mas você vai ter toda a realização de Fá vai transmitir para você. Cara, eu teria que primeiro ser idiota, estaria enganando vocês. O que eu posso também dizer é o seguinte, que isso é mundo real, como eu falei, algumas vezes pode dar certo, mas na maior parte das vezes você vai estar, o cara que está botando as moedinhas na mão da pessoa.
Como tem 500 mil casos, a gente poderia passar aqui noites e noites aqui, né? Ou dias e dias falando dos casos de pessoas que foram candomblé, que ficaram sem dinheiro, que foram no bando, ficaram sem dinheiro. Cara, esses caras foram invidentes, que ficaram sem dinheiro. Cara, todo mundo deve ter histórias e mais histórias na família de pessoas que tiveram envolvido com pessoas ali que ficaram sugando cada coisa daquela. Aí vão dizer, mas Deus permite isso? Deus permite, gente. O julgamento de Deus para a nossa vida, nosso caráter, é no final da vida. Quando você morrer, quando você voltar por aí é que você vai ser julgado. E aí? E por enquanto você está aqui, você está no jogo. Entendeu? Deus pode interromper isso? Pode, mas só que isso tem que ser uma coisa muito grave. Muito grave, não vai fazer isso aí. Então, se você toma uma ação dessa, procura uma pessoa dessa, não adianta você esperar, não, Deus vai me ajudar ali, olha só. Não vai te ajudar. Aí já encaminhando para falar final minha, tá certo, né? Cuidado com babalaús, ou ialorixás, ou babalorixás, que não acreditam em Deus. Eu sei que é mais difícil, acontece no curso candomblé, mas em fato tem sido muito comum, se encontra muito babalaú. Eu já vi vídeo de cubanos, não, eles falam é Deus, falam é religião, e faz isso. Cara, eu não vou entrar, eu tenho um vídeo aqui que eu falo, você pode procurar, que faz religião, eu explico por quê. Mas, ou seja, eu não vou entrar no meio das pessoas, que eu digo o seguinte, meu conselho, saia fora disso, não procure pessoas que não acreditam que são sacerdotes de uma religião, que não fazem parte de uma religião e que não acreditam em Deus de verdade, que ficam inventando um monte de divindades. Não, tem Buda, tem Brahma, tem isso, tem aquilo, tem Shiva, tem não sei o que, tem Kardec. Saiam fora disso. A pessoa tem que acreditar, porque se ela acredita em Deus, ela tem uma outra ética acima dela que ela acredita, tá? E se Fá não traduz para essa pessoa, agora eu estou falando só dos babalaús, tá certo? Ética para ela, você vai se dar mal. Entendeu? Você vai se dar mal. Deus, a presença de Deus, em qualquer casa que você for, a presença de Deus, do respeito a Deus e do louvor a Deus, né? E desse, eu não vou dizer amor a Deus, porque os católicos adoram falar isso, então eu não quero usar as palavras dele, né? Mas a presença de Deus, o reconhecimento disso, é a diferença entre você ser macumbeiro e ser sacerdote. O próximo vídeo eu vou falar sobre essas coisas, vou voltar nesse assunto de macumbeiro e sacerdote. Mas essa é a diferença. Você está procurando um macumbeiro ou você está procurando um sacerdote de religião. Você, no final, você tem que escolher o que você quer, né? Você quer quem? O sacerdote ou o macumbeiro? Entendeu? Você vai lá. No próximo eu explico a diferença. Se você procura macumba, você está atrás de feitiços e soluções. Tá certo? Você, assim, quem procura macumba, que procura isso, não está preocupado com títulos, a gente só quer saber de solução, não é isso? Então, assim, é isso. Você quer macumba, não fica preocupado se o cara é babalô, se ele é roxá, babroxá. Você está procurando alguém que faça isso, cara. Isso é a profissão, deve ser a primeira ou a segunda profissão mais antiga do mundo, tá certo? Então, assim, a pessoa que vê esse tipo de coisa. Então, assim, se você está querendo feitiço, não fica preocupado em procurar um babalaô ou um orixá famoso. Esquece isso. Cara, você só quer uma pessoa que se comprometa para você resolver seus problemas, cara. E por fim mesmo, né? Já basta isso aqui. Não se engane com gente que faz questão de dizer, faz questão de ostentar que ganha dinheiro, que cobra caro, porque ele é bom, que ele traz solução, resultado para as pessoas, ou que aquilo ali, resultado de anos de aprendizado e de estudo que ele tenha. Não vá nessas pessoas, cara, olha só, ele está só te enganando e está dourando essa pílula dizendo, não, eu sou fodão, o meu é mais caro, você está indo comprando um Cássio aí, eu não sou o Cássio aí, eu sou o Cartier. Entendeu? Você está só sendo enganado. Então, não se ilude com esse tipo de coisa. Até porque foi a fala anterior. Cara, você vai procurar um sacerdote para quê? Se você está procurando uma casa religiosa de candomblé ou um babalaô, atrás de feitiço, magia, para resolver problema, cara, eu digo assim, beleza, mas lembra que você não precisa procurar nenhuma dessas pessoas. Você pode procurar pessoas mais sinceras do que essas pessoas, tá bom? Mas era isso, eu tinha mais umas coisas para falar, mas não vou falar, que eu acho que eu já falei nesses 3 vídeos, né? Eu tinha programado 2, acabei fazendo 3, falei tudo o que eu queria, tá bom? Então, quem já tiver dúvida, ou tiver, né, assim, oposição com relação às coisas que eu falo, é só comentar que eu respondo. Abraço a todos.